Bom dia a todos. É uma alegria grande estarmos aqui para estudarmos o Evangelho, né? Hoje, na verdade, nós vamos ser banhados, agraciados por um texto da irmã Rosália. Nós vamos estudar, mas acredito que todos vão sentir, né, a presença desse espírito amigo, um espírito amigo da casa, que é um doce, é uma flor, é um perfume, é uma coisinha fofa, né? A irmã Rosália. Então, nós estamos na instrução dos espíritos e vamos estudar dois textos. Um é da irmã Rosália, o outro é Espírito Protetor. Né? No capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. E o convite é para sempre percebermos, através do Evangelho, o que precisamos mudar, mas percebermos também o que já temos, porque a caridade é isso. Né? Então, hoje o tema é caridade. Então, sempre quando a gente lê o Evangelho, às vezes a gente se pune, às vezes a gente se condena, né? Fica percebendo coisas que a gente ainda não conseguiu mudar. O mais difícil para a gente é isso, é falar daquilo que a gente ainda não consegue. Mas o convite deles é esse envolvimento com quem sabe mais. Então, começamos hoje a instrução dos espíritos e eles falam para a gente, vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir mudar, mesmo que por hora ainda não, mas vão conseguir, né? Então, eu coloquei logo no início uma frase dela, do livro dela, né? Esse livro, Uma Rosa em Meu Caminho, é um livrinho da irmã Rosália. Logo na primeira página, ela fala assim: sempre procurei crer nas pessoas, jamais desejei delas mais do que puderam me oferecer, e por isso não sofri decepções. Na minha vida, sempre busquei o lado bom das criaturas. Felizmente, em todas encontrei uma faísca de amor. Né? Tá logo na mensagem ao leitor. Então, assim, o retratinho dela, para a gente conhecer, era uma irmã de caridade, né? Era baixinha, bem miudinha, e fazia assim horrores lá dentro do instituto lá que ela estava trabalhando, né? Horrores que eu digo assim, os próprios dirigentes às vezes achavam que ela era muito afoita, né? Muito assim, não indisciplinada, mas assim, no afã de ajudar as pessoas, ela às vezes fugia algumas regras. E isso também é caridade. Então, falar de caridade é falar da irmã Rosália, né, que assim pulou, venceu os obstáculos para ajudar as pessoas, principalmente os jovens, as crianças, os idosos, né, com quem ela tinha tanto carinho e ajudava e percebia esse cordãozinho, essa faísca de amor é um cordãozinho que a gente puxa. Na verdade, o evangelizar é isso, é você detectar aquele cordãozinho quando já está mais do lado de fora e você puxar. Ou seja, você cativar dentro das pessoas esse amor em movimento que é a caridade. E falando também das pessoas, né, que ela desejava mais do que puderam me oferecer, eu lembrei de uma história do Chico. O Chico tinha um rapaz que sempre parava ele para contar umas piadas assim meio imorais. E aquilo incomodava ele. Eu já contei essa história aqui na cura, tá? No livro Como Aproveitar Bem a Encarnação, que fala sobre o tema caridade. E aí ele ficava incomodado com aquilo, ouvia, mas achava aquilo meio indecente, né, imoral, e ficava incomodado com aquilo. Aí o Emmanuel falou com ele, por que você está fugindo? Aí ele começou a evitar, começou assim, quando via a pessoa, ele entrava numa loja, ele entrava em algum lugar. Aí o Emmanuel chamou a atenção dele. Por que você está evitando essa pessoa? Aí ele explicou, Emmanuel, eu fico sem graça, porque ele fala umas coisas meio indecentes, meio imorais. Aí o Emmanuel falou assim, é o melhor que ele tem para te dar. Nesse momento, é o que ele pode te dar. E você tem a obrigação de ouvir, porque você sabe mais, você sabe como conduzir a coisa e você pode ajudar. Então, chamou atenção, né, de uma forma carinhosa também, os nossos mentores. Então, a irmã Rosália fala também que essa faísca de amor é que a gente tem que trabalhar dentro dos corações, principalmente dentro do nosso.
Quando a gente detecta que a gente já pode vencer alguma coisa, a gente tem muito medo de fazer a caridade até com a gente mesmo. A gente acha que a gente não vai conseguir. A gente deve puxar essa faísca, esse cordãozinho de amor, a gente deve colocar para fora, tentar vencer. E é isso que ela fazia. Então, ela era chamada muita atenção. Nesse livrinho, dá vontade de ler todo de novo, porque eu já li várias vezes. Ela fala de várias histórias assim, de que ela era chamada atenção por fugir, vamos dizer assim, para ajudar, ela fazia qualquer negócio, até fugir as regras lá da onde ela trabalhava. Então, ela inicia o texto falando: amamos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Uma filosofia de vida, né? Aí está escrito toda a religião e toda a moral. Ou seja, independente da religião, essa é a regra básica, não é isso? Todos os nossos irmãos de outra religião seguem essa coisa básica. Então, a Terezinha de Oliveira separa. O egoísta, ele fala assim: eu faço o que eu quero. Então, ele nem pensa nos outros. Está muito longe ainda de praticar a caridade. Realmente, a gente faz o que a gente quer, porque a gente tem o livre-arbítrio, mas tem coisas que já não devemos fazer. E é isso que a religião conduz a gente, seja ela qual for. A religião e a moral. Nós temos uma regra a seguir. Todos nós, independente da religião. Aí ela separa. Segundo lugar, não faço aos outros o que não quero que façam a mim. Já há um respeito ao semelhante, mas também ainda não é a caridade na essência. E quando a gente tem uma filosofia de vida assim, que eu faço ao outro, eu tenho o quê? Uma disposição íntima para ajudar. Eu tenho uma disposição de ir ao outro, de favorecer ao outro. Na verdade, eu não estou ajudando ninguém, eu estou me ajudando. Mas quando eu tenho a disposição íntima, nossa, eu ajudo às vezes até mais do que pessoalmente, né? Na oração, no pensamento, a gente vai ver várias coisas aí. Bom, e se ela fosse seguida na Terra, o que ia acontecer? Não haveria os ódios, os desentendimentos, as grandes confusões, principalmente nos lares, né? Os lares não seriam tão desajustados como a gente vê, né? A gente olharia para o outro com essa disposição íntima de ajudar e falar assim: poxa, se eu estou nesse lar, nesse ambiente de trabalho, estou falando do lar porque é o nosso dia a dia, né? Mas o ambiente de trabalho, aquela pessoa difícil, aquela pessoa que implica com tudo, intransigências, enfim, tantas coisas. O que eu posso fazer? Isso é caridade. Já é a caridade, porque você já pensou. Às vezes você não consegue nada, você leva anos trabalhando com aquela pessoa e não consegue tanto quanto você queria. Mas se você já tem essa disposição, você já está agindo com caridade. É isso que a Terezinha de Oliveira fala. E tem mais. Não havia pobreza. A irmã Rosália fala para a gente: do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Então, além da parte material, ela nos chama a atenção. Ela vai envolvendo a gente no texto e, ao mesmo tempo, chama a atenção da gente. Por quê? Porque somos ricos. Ricos de tudo, não só de coisas materiais. Ela fala da pobreza em relação ao alimento, mas e a pobreza espiritual? O quanto podemos doar e receber também dos corações? Então, ela sinaliza para os ricos, não só rico de fortuna, rico de amor, né? Porque se somos a essência divina, nós temos esse amor. É só a gente desenvolver, né? Ela pede para a gente ajudar os infelizes, os sofredores. Quem são os infelizes? Quem são esses sofredores? São só aqueles que são os pedintes, que estão pedindo esmola? Né? São só aqueles que estão necessitados de uma roupa? Não, são os que estão necessitados de uma palavra, de uma atenção, de um carinho. Essa história que eu contei do Chico está justamente na parte da atenção. Como a gente vai fazer a caridade dando atenção aos outros? Às vezes a pessoa vem falar coisa tudo desencontrado.
tudo embaralhado. Mas só da gente parar e dar atenção, a gente já está ajudando e nos ajudando ainda mais, porque a gente vai ouvir a história daquela pessoa, os conflitos daquela pessoa. A pessoa precisa botar aquilo para fora. E a gente tem o dever de parar e ouvir. Ah, Carla, mas às vezes a gente não tem tempo, porque o tempo é uma coisa ainda, para a gente, difícil, a gente organizar esse tempo. Mas a gente consegue quando a gente tem a vontade firme. E aí ela fala que com essas atitudes, com essas disposições, com essa vontade de ajudar, nós vamos encontrar no mundo dos espíritos, ao deixar o nosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão a entrada de um mundo mais feliz. Ou seja, agradecer ao corpo, a vivência, agradecer a oportunidade, agradecer o aprendizado, mas deixar o corpo e seguir, né? Então, são relatos dela, são duas experiências. Se pudesses imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação, um sentimento assim, nossa, grande, nobre, feliz. Isso é felicidade real. O sentimento do dever cumprido. Na matéria aqui, quando a gente acaba uma tarefa, a gente não fica assim, ai, graças a Deus, acabei, né? Finalizei, está tudo certinho. Não é assim? A encarnação é a mesma coisa, gente. Quando a gente adentra o mundo espiritual, é essa sensação que a gente vai ter se a gente tiver seguido a regra básica, que é a caridade. Então, ela sentiu, ela teve essa experiência. E um outro relato, ela fala que um desses que às vezes a gente repele, não vou dar atenção ao fulano não, fulano é tão chato, às vezes da própria família, né, na própria casa. Um desses que estás repelindo talvez seja um pai, um irmão. Ao reconhecê-lo no mundo espiritual, que imenso será o vosso desespero. Ou seja, eu deixei de lado a oportunidade de ajudar. Deixei de lado a oportunidade de conviver mais um pouquinho com esse ser que foi o meu pai, que foi o meu irmão, que foi o meu amigo, numa outra encarnação. Então, nós espíritas que temos a noção da reencarnação, do ir e vir, né, do contato do mundo espiritual com o mundo material, temos o dever de olhar o irmão como se fosse o nosso irmão mesmo, de sangue, de verdade. Né? Revi um dos pobres da terra a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes e a quem agora tenho que implorar. Ou seja, há uma distância enorme quando a gente chega no plano espiritual e a gente vê aqueles que viveram na caridade, mergulhados na caridade, e aqueles que não. Você vê, ela já praticou. E mesmo assim, aqueles a quem ela ajudou, existia uma distância. Que distância é essa? Uma distância moral. Uma distância de vivência, de aprendizado, de experiência, que uns têm muito mais do que a gente, foram embora, e a gente ainda tem dificuldade. E aí, nesse texto, eu relacionei a parábola do mal rico, né? Não vou contar a parábola toda, porque muitos já conhecem. É um rico que tinha de tudo, né? Comida farta na mesa, e tinha um mendigo que representa os sofredores. E o rico representa aquele que é apegado, aquele que é egoísta. E ele dava lá alguns restos para o mendigo, mas dava muito pouca atenção. Os animais vinham lamber as feridas do pobre, né? Quando a gente fala pobre, a representação do pobre é pobre não só na matéria, né? É o pobre que está representando ali os que sofrem, os que têm carência dessa atenção, né? E aí, quando o rico desencarnou, o pobre desencarnou, se encontraram lá e o rico ficou desesperado. Foi justamente essa situação da irmã Rosália. É um abismo enorme. O que é esse abismo? É o peso específico do perispírito. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Não adianta a gente achar que vai ficar juntinho, porque não fica, não. Né? É o peso do bem que fizemos.
E o rico, infelizmente, representando nós ainda egoístas, apegados à matéria, que temos dificuldade de ajudar, de olhar, de sentir, vamos ter o peso específico de acordo com aquilo que a gente faz no dia a dia. Né? Está no capítulo 16, a parábola do mau rico. E também a parábola do bom samaritano. Né? No capítulo 15, que pergunta: o que é preciso para ser salvo? Né? E os espíritos respondem: todas as vezes que deixaste de dar assistência a um desses mais humildes, foi a mim que deixaste de ajudar. Representando o próximo, porque ele pergunta lá: quem é o meu próximo? Quem é esse que eu tenho que ajudar? Todo mundo? Mas eu não tenho tempo de ajudar todo mundo. Né? Eu tenho os meus afazeres também, eu não posso deixar a minha casa para poder ajudar o outro. Né? Todos que passarem pelo seu caminho. Às vezes você está fazendo os serviços da casa. Faltou alguma coisa no supermercado, você vai lá no supermercado. Chega lá, você encontra um caixa agitado, atribulado, às vezes levou uma bronca do patrão, enfim, são tantas situações. Você está nos seus afazeres domésticos, mas você não pode ajudar em pensamento naquela hora. Você chegou ali e viu a pessoa atribulada, confusa, né? Às vezes não fechou a coisa direito, ou às vezes não começou o dia bem. Você pode ajudar, sim, toda hora, todo mundo. E esse foi o que mais entendeu da lei, apesar de ter pouco conhecimento, que passaram os 3 e nenhum quis ajudar. E esse que era realmente o que entendeu a lei, ou seja, ajudou, pegou, levou, colocou num lugar melhor, para que ele se acomodasse melhor. Então é isso o convite de hoje, que a gente possa ajudar, tanto materialmente como moralmente. Então, o que é a caridade moral, né? Que no item 10, na mensagem do Espírito Protetor, às vezes ele fala assim: como posso fazer a caridade se muitas vezes não tenho o necessário? Podemos fazer a caridade moral. A caridade moral nada custa de material e é a mais difícil de ser praticada. Justamente por esse entendimento da lei. Precisamos nos envolver com essa lei de amor para poder a gente praticar. Primeiro a razão, depois o sentimento. Se a gente não se envolver na lei de amor, que é a fusão dos seres, né, que fala lá no Evangelho, todos somos iguais. O que é a fusão? Nivelou todo mundo. Nivelou no sentido de que somos todos iguais para Deus, somos todos filhos de Deus. Né? Então, essa caridade nada custa de material. Podemos fazer pelos pensamentos, por palavras, por ações, por orações. Só de pensar no outro, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Quando estamos pensando, estamos orando, estamos desejando, estamos saindo de nós desejando mesmo, intimamente, que aquela pessoa que está naquela situação receba o nosso carinho, a nossa força, a nossa fé, para que ela possa sair daquela situação. Então, estamos fazendo a caridade. Ah, Carla, então eu vou ficar em casa, né, deitada, praticando a caridade. Não. Uma não justifica a outra. Podemos fazer a caridade material e a moral. É o complemento da outra. Né? Então, palavras, pensamentos e ações. Suportar aos outros, ou seja, uns aos outros na convivência, né? É o que menos fazeis. Porque sempre temos problemas com o outro, mas o problema com o outro é um problema nosso, esse que a gente não conseguiu enxergar ainda. Porque quando temos problemas com o outro, que temos vários, o problema primeiro é com a gente. Porque a gente é que não teve o olhar diferenciado. A gente é que não teve a tolerância. Também. O outro não tem, mas nós também não temos. Então, é esse exercício
que vai fazer com que a gente comece, pelo menos começar nessa encarnação já está bom demais, né? A praticar a caridade. O perdão está junto com a paciência, né, gente? A paciência está lá no Evangelho, né? Perdoar aqueles que Deus colocou em vosso caminho. Ou seja, para a gente submeter à nossa prova. Eles são instrumentos do nosso sofrimento para que a gente possa passar pela prova. Isso é paciência. Isso é perdão. Porque se a gente levar a ferro e a fogo, como é que vai ficar o término da nossa encarnação, como a gente falou anteriormente? Como é que vai ficar esse envolvimento, essa convivência? Cada vez pior. Mais ódios, mais desentendimentos, mais iras, né? Mais confusões. Aonde a gente estiver, a gente vai arrumar confusão. Porque a gente não teve a paciência de olhar o outro de uma forma diferente, né? E ela, lá na paciência, ela fala, a vida tem 1000 insignificâncias como picadas de alfinetes. Ou seja, a gente está sempre... Ai, Carla, quando eu estou querendo, né, ficar na... Vem um e espeta. É assim mesmo. É a nossa prova. É aquela, né, implicânciazinha. Ai, que bom a gente ter um irmão implicante. Como a gente vai se sentir bem melhor quando a gente verificar que esse irmão implicante ajudou tanta gente. Tem vários relatos no Céu e Inferno, assim. Como foi bom esse irmão implicante, porque aí eu consegui exercitar a paciência. Saber calar, saber ser surdo, né? As palavras de ironia, de menosprezo, né? Aquelas pessoas que se julgam acima de nós, às vezes a gente chega em algum lugar, as pessoas, né, com aquele ar de superioridade, porque superioridade real a gente já sabe que não é essa, né? Então, saber ficar quieto, saber ficar, né? A gente ouve, mas não condenar o irmão por isso. Ele ainda está nessa condição, né? Não considerar os erros dos outros. A gente condena o erro, né? Levantar a moral do outro é caridade, né? E não desprezar. A irmã Rosália frisa muito isso no texto dela. Não despreze a ninguém. Todos somos filhos de Deus. Todos temos oportunidades. Sempre aconselhar. E aí ela, lá no texto, no item 10, ele fala assim: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora como sou feliz. É uma mensagem do Espírito protetor. Como é isso? Então eu tenho que conhecer o Espiritismo para eu poder praticar a caridade? Então só os espíritas praticam a caridade? A gente precisa prestar atenção nisso. Porque muitos de nós, espíritas sim, achamos num determinado momento, né, que temos o estudo, né, que temos um trabalho na casa, que somos detentores da caridade. A caridade não é assim. A caridade, ela se faz lá onde a gente nem imagina, estão se praticando a caridade, né? Uma pessoa que nem ouviu falar no Espiritismo, às vezes pratica a caridade. Então é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina. É claro que o Espiritismo nos leva a uma visão maior desse intercâmbio, né? Amplia o nosso conhecimento, amplia os nossos sentimentos e pensamentos, né? Por isso que ele fala, o Espírito Protetor, vede como estou agora, não é porque eu estou melhor, não. Eu estou melhor no sentido da visão de mim mesma e do outro. Isso é caridade. Porque se eu não tiver caridade comigo, como é que eu vou ter caridade com o outro? Então, o Espiritismo faz isso com a gente. Ele dá uma mexida na nossa essência. Na verdade, a mexida é no orgulho. Mas a nossa essência como um todo, porque uns são mais orgulhosos, outros são mais vaidosos, o outro é mais egoísta, o outro é mais intransigente. O Espiritismo faz o quê? Uma remodelação. Vamos embora, vamos mudar isso aí. Esse homem velho, você fica amiguinha dele, dá a mão, né? Porque diz que não pode jogar fora o homem velho, né?
Na Reforma Íntima Sem Martírio, diz que a gente tem que dar a mão a ele e caminhar. Ainda tem isso ainda. Caridade para esse homem velho. Eu não quero mais ser assim. Dá licença, eu quero caminhar. Então, o Espiritismo faz isso com a gente. Dá essa mexida, uns ficam meio, né? Mas a gente precisa fazer isso com a gente, com o outro, com a nossa vida. Precisamos reformular sempre, estar sempre caminhando. Então, aqueles que estão irritados, né, pelo desespero das provações, aqueles que blasfemam o nome do Altíssimo, o nome de Deus, né, que estão irritados até com Deus, Deus que faz tudo para a gente, como é que a gente tem que agir? A gente tem que agir de uma forma mais amena, ensinando e aprendendo, ensinando sempre e aprendendo. Bom, e aí, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, eu estou correndo um pouquinho porque está na hora, né? Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, porque ela só lhe dará bons conselhos. Então, a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se preocupar em relação à nossa consciência. A gente, sabe o que a gente faz? A gente tem a consciência. A consciência é aquilo que Deus deu a gente para a gente poder fazer as nossas coisas. Então, nós temos o livre-arbítrio. Mas ela está ali, vigilante. Olha só, aqui você não pode ultrapassar. Não é? A gente não sabe as coisas que a gente não pode fazer? Tem um monte de coisa que a gente não pode fazer. Tem coisas que a gente não deve fazer, mas a gente sabe o que a gente não pode fazer. Ultrapassar o limite do outro é uma coisa, a gente não pode. Só que a gente entorpece essa consciência. Aquilo que Deus deu a gente, na essência, a gente vai e entorpece. O que é entorpecer? Mudar completamente o sentido. A gente muda o sentido com o nosso orgulho. A gente muda o sentido com a nossa má conduta, com os nossos maus pensamentos. Quando o mau pensamento vem na cabeça da gente, a gente não deve seguir esse mau pensamento. O que é isso, Carla? Esse mau pensamento na sua cabeça logo de manhã? É caridade comigo. O que eu estou pensando? Para aí. É isso mesmo? Eu tenho que analisar. A vaidade, o orgulho, as coisas da matéria, a gente vai se envolvendo com as coisas da matéria, a gente vai abafando a consciência. Por isso que muitos idosos chegam ao final, né? O final não, porque o final da vida não existe, né? Mas assim, chegam mais lá na frente e colocam algumas coisas para fora, sem perceber. É a consciência gritando, né? Tem que botar para fora isso. Então, se a gente levar a vida mais amena, mais verificando a necessidade de todos juntos, nós vamos melhorar bem. Estou correndo um pouquinho. Bom, então praticar esse ensinamento. Reuni-vos todos em torno deste estandarte e recebereis a felicidade e a consolação. É o pilotis da doutrina, né? Consolar é o que a doutrina faz com a gente. Vem, meu irmão, vem do jeito que você está. Não precisa se condenar, porque a gente vive se condenando, né? Fruto da nossa criação mesmo que recebemos, né? Dos nossos conceitos aí, nas nossas andanças, nas nossas encarnações equivocadas. Não se condene, vem para cá, vamos embora praticar a caridade, errando, caindo, levantando, né? Para a gente conquistar o quê? A verdadeira consolação que o Espiritismo promete para a gente. Já está dando. A gente que ainda não conseguiu se envolver e sentir essa consolação. E a felicidade também. Então, praticar esse ensinamento, reuni-vos em torno deste estandarte e recebereis a felicidade e a consolação. Né? O estandarte é uma bandeira. Né? Nesse estandarte se resumem os destinos dos homens. Na terra, porque à sombra da caridade, nós vamos viver melhor, viver em paz. Né? E no céu, aqueles que houverem praticado vão receber também o que fizeram aqui. A gente só recebe o que a gente faz. A gente não pode querer receber o que a gente não faz. E aí a irmã Rosália tem uma historinha chamada Armadilha, onde ela fala de uma forma muito alegre, assim:
A rosa, para ficar bela, necessita do trato do jardineiro. A alma, para adquirir leveza, precisa do jardineiro de Deus. Jesus, sendo nosso amigo, às vezes precisa deixar-nos alguns minutos para que tomemos resoluções. Assim tem sido sempre. Desde o dia em que Jesus, trazido pelos ventos da verdade, se fez presente entre os homens. Como relutamos em compreender o sofrimento, mesmo louvando a Jesus, esquecidos de que preciso foi que ele também sofresse para nos deixar o exemplo de que os sofrimentos não são castigos, são lições necessárias para darmos valor à vida. Se na terra não houvessem espinhos, nem caminhos difíceis, o homem não aprenderia a arar. E que valor teria para o nosso espírito se não tivéssemos de lutar? Assim, eu tentava dar uma aula aos pequenos índios. Ela fazia parte de uma comunidade carente e ela evangelizava os índios. Mas qual foi a minha surpresa quando, na saída, caí em uma armadilha? Feita, sabe por quem? Por alguns dos meus queridos alunos. Esta armadilha era um buraco bem fundo, onde fiquei alguns segundos, saindo com uma certa facilidade, dado gostar muito de subir nas árvores e ser ainda bem jovem. Eles, assustados, iam correr, temendo que eu os castigasse. Apenas sorri, não de felicidade, mas aquele sorrisinho amarelo de constrangimento. Não compreendia o que havia feito de errado, para eles desejarem me maltratar, já que cantávamos e dançávamos felizes. O chefe, inquirido a razão de ter me aprisionado, respondeu: não é a senhora que sempre diz não haver castigo, que tudo é lição para o amanhã? Isto também é uma lição, para que a senhora saiba sair dos buracos quando nele cair. E como se saiu bem? Terminou com boas gargalhadas. Aí ela falou assim: sabe que vocês tiveram uma sábia ideia? Agora voltemos até o poço e cada um vai aprender a lição de sair direitinho de um buraco. Ou seja, a aula virou uma festa, né? Todos se entreolharam, assustados. Irmã, eu não vou saber sair do buraco, eu tenho medo. Não podeis ter medo de nada. Como eu saí, vocês também vão conseguir. E assim foi feito. Só que poucos precisaram da minha ajuda, pois eram ainda muito pequenininhos. Quando terminamos de brincar e sair do buraco, as suas bordas estavam repletas de índios, com caras horrendas de raiva, sem compreender o que fazíamos. Mas ao terminarmos, bem abraçados, demos viva a Deus e a Jesus, por eles sempre nos darem forças para vencer. Sair do buraco até que foi fácil. Difícil foi acalmar o conselheiro, que desejava me desligar da ordem. Onde já se viu uma religiosa brincar de armadilha com seus alunos? Ele furioso estava, principalmente quando observou o péssimo estado em que me encontrava, pois quase não me reconheceu de tão suja. Irmã, pode me contar o que aconteceu? Como não, conselheiro? Apenas exercitávamos levantar-nos do chão e sair de situações embaraçosas. Só isso? E o senhor quer mais? Ou seja, uma aula de evangelho para ninguém esquecer, né? Era uma evangelizadora nata. Então, que Jesus possa nos abençoar, ficar conosco.